Loutramasso, balabaragaço, balabarabraço. Rosto broshandala bagaçuri andele bregues. Rosto colobroso, dolobroso, andele brema, mama, mama. Reste que ele bragaço, broshandele manamata. Você pode orar em línguas. Rosso, broxo, levanta a tua voz. Ora, babassom, banamahacho, derecante, levagalavassuri. Rosso, broxo, dele, candalabagassuri, andele bahas. Rabalabagassuri, andele bregues, andele bresso, dolobroso. Rosto colobroso, nere candalabassuri, andalabahaya. Verbalabasombre, candele bregues, de que lebromo mucho. Rosto colobroso, dele bele, candele balabasso. Ramalabagassuri, andele bregues, de que lebresse, andele mandoroyo. Rosto colobroso, dele brecha, telemana baha. Rambabassuri, andele bregues, de andarabaga. Reste que lebrecha, antalabassuri, andele bregues. Resombroso, colobroso, telelelelelelelele. Oro, bobo, 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 robo, sobre canta la mahas. Obra, mama, 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 rabasandra, maste, que le manaragasu. Ha, ha, ha. Shigere, conto, kire, mandoroso. Oh, somere, cante, le balabagasi. Ora, balasodre, canta la bagasuri, andele bregue. Resambala, masuri, andele bregueche. Ora, bolosodre, cante, le barabahase. Oh, recanta, mama, mama, so. Oh, você pode intensificar um pouco mais. Sere, cante, le balasi. Ore, balabassuri, canta, la bagasuri, andele bagasso. Ora balabassou, merecanda la bagassuri, andele berresse. Ribalabassuri, candele bragasse. Ramanagassuri, andele bresse, que lebrama amasso. Rabassou, dele canta la bagassuri, andele maná. Ele ababaraba e abarababassou, dolobobobochou. Ha ha ha. E que dele massu, merecanda la bagassuri. Ore canta la basse, dele mondoro rosto. Oh, ha ha, aleluia. Aleluia, Ele é o início e o fim. Oh, Ele já foi no teu futuro, providenciou todas as coisas. Vai tudo bem. Vai tudo bem. Vai tudo bem. Aleluia, aleluia. Aleluia. Glória a Deus. Glória a Deus. Glória a Deus. Aleluia. Você pode sentar. Obrigado, grupo de louvor, a gente volta. Diga para o seu vizinho, vai tudo bem. Não, isso com o dedo de profeta, aponta o dedo de profeta para ele. E diga com toda certeza que você tem no seu coração, vai tudo bem. Aleluia. 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 Embora não pareça, irmãos, mas você não vive pelo que vê, não vive pelo que sente, você vive pelo que crê. E eu creio que vai tudo bem. Aleluia, se não está, vai ficar. Aleluia. Nós decidimos, irmãos, andar desse jeito, viver desse jeito, desfrutar dessa vida. Amém? Aleluia, glória a Deus. Então, como eu vim, né, e vim orar por Vitor e por Thalita, e eu disse a eles, né, eu agora disse a vocês também que tem o que eu vou ministrar, é algo que vai situar um pouco mesmo daquilo que eles têm desfrutado nesse tempo, por um motivo, irmãos. O tema hoje que Deus colocou no meu coração, e cada momento que Lucerna hoje pela manhã ministrava, cada coisa que ela trazia, dizia bem respeito mesmo. Ela falou algo sobre a questão do presente, mas dizia respeito a muitas coisas que eu queria compartilhar. Eu peguei o tablet e enquanto ela ministrava, eu até anotei algumas coisas, né, e o Senhor me lembrar de outros versículos, e Ele foi me dando mais instruções acerca daquilo que eu quero transmitir para você nessa noite, porque nós estamos ainda no início do ano, irmãos, e esse ano promete. Aleluia. Mas para que coisas verdadeiramente novas aconteçam, né, o algo novo se manifeste na minha vida e na tua vida, não depende só de Deus. Amém? Não depende só de Deus. Na verdade, depende mais de nós, porque nele está tudo resolvido. Amém?
como eu disse, Ele já foi no nosso futuro e já resolveu tudo. Amém? Então, o tema é: tome a decisão certa. Aleluia! Tome a decisão certa. Se você tomar a decisão certa, irmão, pode ser que no início pareça que está tudo dando errado. Só parece. Amém? Tudo vai ter que se dobrar. Tudo vai ter que se dobrar. E aquilo que você almeja alcançar vai estar diante de você. Não tem como, quando nós tomamos a decisão certa, e tomar a decisão certa é ouvir a voz do Senhor. E acatar. Amém? Mas eu quero trazer um entendimento para você, biblicamente falando. Vamos passear um pouco hoje, tanto no Antigo quanto no Novo Testamento, para não ficar aquela situação, né? O pastor só falou do Antigo Testamento, o sangue de Jesus já me lavou, não tem nada a ver comigo. Quem disse a você? O Antigo Testamento é tão Bíblia quanto o Novo. Agora, a gente precisa entender que quando nós vamos, de fato, ler ou estudar, ou pegar alguns exemplos do Antigo Testamento, nós precisamos ter o entendimento de passar o sangue. Amém? Nós precisamos ter o entendimento que nós não estamos na condição que aquele povo do Antigo Testamento estava. Embora eles fossem povo de Deus, eles não eram filhos de Deus. Eles não tinham espírito dentro deles. Amém? Eles eram mortos espiritualmente. Aleluia. Então, há uma diferença muito grande da igreja para aquele povo. Mas a gente vê o favor de Deus para aquele povo. E a gente vê também as instruções que Deus deu àquele povo. E todas as instruções que Deus deu a eles. Que eles acertaram as decisões, ou eles acataram as decisões, eles prevaleceram. Todas as vezes que eles decidiram por não andar à luz daquilo que Deus tinha estabelecido para eles, muitas vezes através do profeta, porque era como Deus agia, ele trazia a palavra para os profetas, né, que eram chamados também de videntes, e eles davam a visão, e o povo pegava aquela visão. Quando pegava, tudo funcionava. Quando não pegava, por questões de decisão, as coisas elas ruíam, eles perdiam, eles tinham problemas, eles tinham dificuldades. Mas deixa eu te dizer, irmãos, mesmo como filhos de Deus hoje, numa condição bem mais favorável do que aquele povo, na nossa vida, nesse tempo, né, nessa dispensação do Espírito Santo, essa dispensação da graça, que ela vem verdadeiramente para corroborar, para nos ajudar, nos auxiliar, para nos capacitar a fazermos coisas surpreendentes. Irmão, se você é crente e está no natural, está errado. Porque crente anda no sobrenatural. No surpreendente, no sobrenatural. Amém? Algo além daquilo que é normal. Amém? Você não é ordinário, você é extraordinário. Aleluia. Mas é diferente também. Nós estamos nessa condição, mas cabe a nós tomarmos a decisão certa. Ele nos orienta, Ele nos diz o que fazer, Ele joga luz nas nossas trevas. Quando a Bíblia diz no Antigo Testamento, Senhor, joga luz nas minhas trevas, irmãos, quando a gente diz isso, não é porque não é uma condição hoje, atual, que da treva no que diz respeito a Satanás estar conosco, porque não pode. Onde o Espírito Santo habita, outro Espírito não pode ficar. E nós somos templo e santuário do Espírito Santo. Mas as trevas, quando a Bíblia se refere a mim e a você, é a questão da falta do conhecimento. Jogar luz, irmãos, é trazer entendimento para aquilo que a gente está ignorante. É abrir a cortina nos nossos olhos e verdadeiramente fazer como Jesus disse: conhecereis a verdade e a verdade vos libertará. Amém? É como naqueles gibis, né? Que você é do meu tempo que lia gibi. E quando a pessoa tinha uma ideia, botava o balãozinho, uma luzinha, né? Eita! Eureka! Né? Saía aquela solução, aquela condição. É como Marcelo, ele dando uma explanação aqui, ele falou acerca daquele momento que Filipe, né, acompanhou aquela carruagem, o eunuco não estava entendendo, ele estava lendo a Bíblia, mas ele não estava entendendo nada. O que aconteceu,
Filipe, guiado pelo Espírito Santo, foi e perguntou àquele homem. O homem disse que estava lendo uma passagem que estava em Isaías, mas ele disse: como eu posso entender se não há quem me ensine? Se não há quem me esclareça? Ou seja, eu estou lendo, mas a cortina está lá, só é letra. E ele precisava tomar a decisão certa para a vida dele. Alguém veio e despertou ele. Hoje à noite eu sou boca de Deus para despertar algo na sua vida. Algo que possa ser que você não esteja enxergando. Algo que talvez essa semana, essa agora, que começou hoje, essa semana, você precisa tomar uma decisão que vai reverberar para o resto da sua vida. E você precisa da instrução certa para fazer a coisa certa. Amém? Coisas que talvez você precise decretar em oração. Ou chamando à existência o que não existe como se já existisse. Amém? Coisas que vão lhe despertar para que você não fique no marasmo achando que é assim mesmo. Não, não é assim mesmo. Se tem alguma coisa que não está encaixando, é hora de encaixar. Amém? Então a Bíblia fala em Deuteronômio capítulo 30, uma passagem muito conhecida. A partir do verso 15, diz assim: vê que proponho hoje, diz o Senhor, a vida e o bem, a morte e o mal. Verso 16: se guardares o mandamento que hoje te ordeno, que ames o Senhor teu Deus, andes nos seus caminhos, e guarde os seus mandamentos, e os seus estatutos, e os seus juízos, então viverás e te multiplicarás, e o Senhor teu Deus te abençoará na terra a qual passas para possuí-la. Veja que tem um condicional. Deus colocou diante daquele povo o bem e o mal. Deus colocou diante daquele povo a vida e o bem, a morte e o mal. A vida e o bem, a morte e o mal. Dois caminhos. Deixa eu te dizer, irmãos, não existe um terceiro caminho. Só existem dois caminhos. Amém? E outra coisa, não tem como você ficar prostrado naquela encruzilhada. Ou você precisa pegar um caminho, ou você precisa pegar outro caminho. Ou você decide descer, ou você decide subir. Mas quem decide é você. Ele propõe, ele mostra, ele sinaliza. E ele diz, se você caminhar no caminho certo, o que vem sobre você. Mas para que isso aconteça, ele diz o que você tem que decidir. Guardar os mandamentos, amar o Senhor acima de todas as coisas. Eu te pergunto, Deus mudou nos dias atuais? Porque isso foi para o Antigo Testamento. Mas hoje, nós que aceitamos Jesus como Senhor, nós hoje não vamos mais andar à luz da palavra? Nós vamos andar agora de qualquer forma? Nós agora somos perdoados e vai tudo bem? Vamos andar de todo jeito? Quem disse isso? Eu quero lhe dizer, irmãos, tem muita gente que está dizendo isso. Tem muita gente que está dizendo que porque o Senhor já nos alcançou e nós já recebemos Jesus como Senhor das nossas vidas, mesmo que a gente ande errado, mesmo que a gente não ande, sabe, cumprindo todos os mandamentos, na verdade nós já fomos perdoados. E não é bem assim, irmãos. Porque nós precisamos tomar a decisão certa, porque mesmo abençoados, possa ser que a gente não possa ou não vá usufruir das bênçãos que já foram nos entregues. Lembre que nós já fomos, não seremos, já fomos abençoados. Com toda sorte de bênçãos, não é assim? Mas diz a Bíblia que está nas regiões celestiais. E para elas se manifestarem, irmãos, não depende mais de Deus. O que dependia de Deus era nos tornar abençoados por meio de Cristo. Cristo se fez maldição para que eu e você nos tornássemos a justiça de Deus. Ele se tornou maldito na cruz para que nós recebêssemos as bênçãos de Abraão. Mas para que essas bênçãos se manifestem na nossa vida, é necessário fazermos aquilo que as Escrituras mandam fazer. É necessário andarmos ou decidirmos guardar a palavra dele no nosso coração. Precisamos decidir tomar as decisões, tomar as atitudes certas no nosso dia a dia, na nossa caminhada. Tem coisas que chegam todos os dias como propostas para nós.
E muitas dessas propostas são propostas indecentes. E você precisa ser homem macho e mulher fêmea para dizer alto lá, comigo não. Você decidir pelas coisas do alto. Amém? É um posicionamento, irmãos. Amém? Então a Bíblia fala também no verso 19, ainda desse texto. Diz assim: os céus e a terra tomo hoje por testemunhas contra ti, que te propus a vida e a morte. Olha que coisa interessante. Te propus a vida e a morte, a bênção e a maldição. Mas olha a palavra que ele diz: escolhe. Está assim? Escolhe. Escolhe. Aleluia. Sabe por que o Senhor me levou a trazer essa palavra hoje, irmãos? Eu gosto muitas vezes de, antes de dormir, ouvir ministrações. E quando eu coloco lá no YouTube, eu acredito que com você também aconteça. Você bota ministrações, aí como você vê muitas ministrações, sempre aparecem umas que você ainda não é inscrito, mas aparece. Não é? É como, por exemplo, quando o pessoal fala aqui, ó, se você não é inscrito, se inscreva no nosso canal, coloca o like lá. Por quê? Porque quando você, ou alguém, em qualquer lugar do mundo, esteja acessando alguma coisa que diz respeito à igreja, a ministrações, e se nós estivermos sempre sendo vistos e o like dando lá, já vai ter um entendimento, o robô já vai mandar para você ministrações como essa. De repente, pessoas que nem sabiam que existe um verbo da vida em Natal, vão estar lá diante do seu tablet ou do seu smartphone com uma ministração nossa. E a vida deles pode mudar. Talvez por causa de um like seu. O teu like pode salvar uma vida. Já parou para pensar? Estamos num tempo, irmãos, onde a cada dia que passa, as coisas, a tecnologia tem avançado soberanamente. Não é? Tem avançado absurdamente. Então, se nas coisas do mundo eles estão pegando essa ferramenta para se beneficiar, irmãos, nós temos que ser os primeiros. Amém? Aleluia. E fazer com que mais pessoas possam ser alcançadas através de ministrações. Mas dentro desse contexto, como vem tantas coisas, de repente vi alguns podcasts com alguns debates. E eu tive curiosidade, e antes de dormir, coloquei em um dos debates lá, 3 horas de debate. E o debate era calvinismo e arminianismo. E, irmãos, pastores conhecidos, pastores de igrejas macro no Brasil, pastores influentes, ministros da palavra influentes, que eu vi coisas, eu digo, meu Deus do céu, se você não fizer um crivo, se você não trabalhar na sua mente ou não souber lidar com coisas como essa, você vai ouvir coisas que vai lhe atrapalhar na sua caminhada cristã. É uma convicção tão grande de falar uma coisa que a Bíblia não diz, irmãos. E o pior é que quando é confrontado naquilo que está errado, porque um dizia, mas me mostre na Bíblia, me mostre na Bíblia. Não, entenda. Entenda o quê? Diga onde é que está diga um versículo, me prove com um versículo. Não, é porque é assim, ó, tem coisas que são mistério. E, irmãos, e a pessoa, o outro perguntou, não é? A esse e disse, mas quer dizer então que, mesmo que João 3,16, por exemplo, que Deus amou o mundo de tal maneira, que enviou o seu Filho unigênito, para que todo aquele que nele crê não pereça, mas tenha a vida eterna, quer dizer que não é para todo mundo. Não, entenda, não é, ali não é todas as pessoas. Tu quer dizer que Deus não amou todo mundo? Não, amou, entenda. Deus amou todo mundo. Mas Deus criou também pessoas para a calamidade. Então, peraí, então quer dizer que Jesus não veio para morrer por todo mundo? Então, mesmo que eu faça tudo certo, mas se Ele me predestinou para eu ir para o inferno, eu vou, vai. Porque é porque Ele quer.
Não, irmãos, esse não é o meu Deus. Quando Jesus decidiu vir à cruz, não foi para uma meia dúzia de pessoas. Quando Jesus decidiu vir na cruz, não foi só para mim e você. Foi também para aquela pessoa que está, nesse exato momento, cometendo absurdos aí fora. Morreu do mesmo jeito, porque amou a todos. Amém? Onde fica que o desejo de Deus é que todo homem seja salvo? Se Ele criou pessoas para não serem salvas. Olha que coisa louca, irmãos. Mas aí, pega-se só algumas coisas que quer, porque, deixa eu lhe dizer, a Bíblia, ela é a mãe das heresias. Pela palavra, se você quiser, através da palavra, direcionar alguém para cometer um suicídio, você vai fazer. Daí o peso de responsabilidade de pessoas que sobem púlpitos ou ministram a palavra em qualquer lugar. Irmãos, nós não podemos, por que nós temos o rema? Um dos motivos, ou o motivo principal, irmão, é para abrir o entendimento do crente. Para o crente não viver achando que está errado. Mas se está assim é porque Deus quer, na verdade Deus quer, então eu vou viver sofrendo mesmo. E tudo para a honra e glória de Deus. Como pode isso, irmãos? Não, cabe a nós tomarmos a decisão certa para usufruirmos daquilo que Deus já providenciou para nós. Olha isso. Os céus e a terra tomam hoje por testemunhas contra ti, que te propôs a vida e a morte, a bênção e a maldição. Mas ele diz, escolhe, pois, a vida, para que vivas tu e a tua descendência. Fazendo o quê? Amando o Senhor teu Deus, dando ouvidos à sua voz e apegando-te a Ele. Pois disto depende a tua vida e a tua longevidade, para que habites na terra que o Senhor, sob juramento, prometeu dar a teus pais, Abraão, Isaque e Jacó. Preste atenção, irmãos. Quando nós escolhemos e fazemos a coisa certa, da forma certa, somos nós que seremos alcançados. E foi a instrução que Ele deu para cada um de nós. Ele deu essa instrução. Mas para a gente não ficar no Antigo Testamento, vai em Romanos capítulo 10. Romanos capítulo 10, no verso 8. Diz a Bíblia, porém, que se diz? A palavra está perto de ti, na tua boca e no teu coração. Isto é, a palavra da fé que pregamos. E ele disse, se com a tua boca confessares Jesus como Senhor, e em teu coração credes que Ele ressuscitou dos mortos, serás salvo. Irmão, se é uma condicional. É você que decide. Se você falar, se você crer, você terá. Se você não disser, ou se você decidir errado, você não será. Ou você não irá usufruir daquilo que na cruz Jesus já conquistou para você. Porque, irmãos, todo ser humano em potencial já foi salvo. Mas nem todo ser humano recebeu a salvação. Há uma diferença muito grande. É a mesma coisa, irmãos, que todo crente já é abençoado. Mas nem todo crente está vivendo das bênçãos. E muitos não estão vivendo por ignorância. Às vezes não é nem porque conhece e não faz. Na grande maioria das vezes é porque não sabe o que faz. E é levado feito marionete. É levado feito Maria vai com as outras. Não é lá de casa não, viu? Tem não. Não é você não. É aquela outra lá de lá. É levado de todo jeito. Por toda sorte de doutrina. Vive ouvindo de um lado, ouvindo do outro. E não tem uma base, não tem um fundamento, não tem uma estrutura para tomar a decisão certa no momento exato. Porque até para tomar a decisão certa, irmãos, também tem a decisão de você não fazer nada.
ficar parado esperando a direção do alto. Isso é uma decisão também. Já tomou a decisão? Ainda não. Por quê? Está arranhando ainda. Eu não tenho clareza. Quando eu tiver clareza, eu faço. Você entende isso? São decisões que a gente precisa tomar, irmãos. Talvez a decisão que você teve, por exemplo, de colocar essa roupa, isso não seja uma coisa tão grave, não é? Você abriu o seu guarda-roupa e eu tenho convicção que todos que aqui estão não só tinham essa roupa. Mas por aprove de você abrir e simplesmente pegar. Você decidiu botar essa roupa. Amém? Isso não vai fazer tanta diferença, mas vai fazer a diferença quando você toma uma decisão se vai trazer vida ou vai trazer morte. Se vem proposta que você sabe que aparentemente é uma coisa boa, mas não é lícita. Ou até é lícita, mas não convém. A Bíblia nos norteia até a isso, irmãos, dizendo que nem tudo que me é lícito me convém. E a gente precisa saber frear. Amém? É sabedoria muitas vezes calar. É sabedoria muitas vezes não decidir naquele momento. Amém? Pensar mais, buscar do Senhor instruções, conselhos de pessoas mais maduras diante de qualquer atitude que você queira tomar. Por quê? Porque vai reverberar para o resto da sua vida. Amém? Aleluia. Por exemplo, eu fico pensando, né, muitos jovens, a decisão que eles precisam tomar no início da sua caminhada, eu vejo como uma coisa bem complicada, né? O jovem muitas vezes está saindo da sua adolescência, né, cheio de coisa na cabeça, cheio de caramiola, cheio de tantos sonhos também, hormônio né, em cima, e tem que decidir, por exemplo, por um curso. Não é? Tem que decidir, porque o tempo vai passar, e muitas vezes tem deles que está chegando e não sabe ainda o que fazer. Não tem ainda aquela clareza de fazer. Tem deles que fazem, faz engenharia. Comigo, eu me lembro, irmãos. Eu me lembro. Vários colegas meus da minha turma, né, fizeram engenharia junto comigo, se inscreveram, passaram. Colegas que estudaram comigo, na época, para o vestibular. Passaram, começaram as aulas. Pagaram algumas disciplinas. Não aguentaram o primeiro semestre. Começaram a debandar, aí um foi para a administração, só não era para cálculo. Mas veja, ali eles perderam 1 ano, 2, 3 talvez, da sua caminhada. Por quê? Porque eles precisaram decidir coisas jovens demais. E às vezes, a gente jovem, entenda espiritualmente falando, novos na fé, a gente precisa ter calma. E a gente precisa tomar decisão, muitas vezes, sendo realmente aconselhados por pessoas que têm mais estrutura, que já passaram por aquele caminho. E aí, esses jovens, esses adolescentes, eles também muitas vezes precisam ouvir seus pais em situações como essa. Talvez o pai, a mãe, se for um pouco mais perspicaz, vai perceber que no estudo dele, ele é direcionado mais para a parte de humanas, mais para a parte de cálculo, e ele pode orientar. Mas se ele não tiver essa base, os pais não tiverem isso. Então você vê que são coisas, irmãos, que no dia a dia são coisas, entre aspas, naturais, mas que vão repercutir por todo o resto da vida. Mas entenda, é possível que um pouco mais tarde, com a maturidade, com a idade, com algumas experiências, com alguns erros que cometeu, você mude? Lucerna fez engenharia, na minha época, quando a gente era jovem, assim que a gente casou, a gente fazia engenharia, e agora, há 6, 7 anos atrás, resolveu, junto com o Thalita, fazer psicologia. Tem nada a ver, lé com cré. Mas veja, já madura, entendendo a importância desse assunto, principalmente para os dias atuais,
lidando juntamente comigo todos os dias com pessoas, com casais, com mulheres. E ela disse, eu preciso ter mais instruções para usar como ferramenta, irmãos. Isso não é negar a fé. Isso é ter mais base para poder ajudar. Amém? Para poder ser mais proativa para o reino. Porque ela nunca dizia a mim, Beto, eu quero fazer para abrir um consultório, para fazer isso, para fazer aquilo. Não, sempre era pensando na igreja. E eu disse, Lucena, mas nada impede de outras pessoas serem abençoadas através de você. E por isso você também, como profissional, também não ser agraciada. Porque digno é o trabalhador do seu salário. Não é verdade? Mas foi uma decisão que ela tomou mais na frente. Tomou com os pés no chão, conversando. Ela não era doida de tomar essa decisão sem falar comigo. Precisava do meu aval. Mas a Bíblia fala, irmãos, para a salvação, diz a Bíblia, se, diga, se é uma condicional. Ou seja, se nada acontecesse, ou seja, se a pessoa não fizesse, ficaria do mesmo jeito. Mesmo Deus desejando que ele fosse salvo. Aí vem uma pessoa que pega algo tirado do contexto para dizer, não, mas ela não foi, porque na verdade é Deus que quer que ela não seja. É muito fácil, irmãos, você atribuir a Deus, né, usando dessa soberania dele, no que diz respeito a tudo é dele. É como Jó, sem conhecimento, fazia. Deus me deu, Deus tirou. Não é? Deus me deu, Deus tirou. Bendito seja o nome do Senhor. Veja, por tudo ele exaltava a Deus, ele tirando ou dando. Mas não era assim, porque no final da caminhada, a Bíblia diz que Jó disse, eu te conhecia só de ouvir falar, mas agora os meus olhos te veem. Amém? Processo, irmão. No processo ele estava errado, os olhos estavam vendados, ele não conhecia o Deus da sua vida, mas ele era tão temente a Deus, que ele atribuía tanto o mal quanto o bem a Deus. Então veja, eu entendo que é sinceridade mesmo, que pessoas têm, de atribuir tudo a Deus, essa soberania, de tal forma que, mesmo que a gente tome uma decisão, na verdade, Deus não quer que, por exemplo, você está aqui, você está 15 anos crente, de repente você falhou e entrou no mundo. Aí alguém chega e diz, não, ela nunca se converteu. É fácil fazermos isso. Ele nunca se converteu, porque na verdade ele não foi eleito de Deus. Aí o cara passa a vida inteira no mundão, como aquele ladrão que morreu de lado de Jesus, que no último suspiro, Jesus disse, hoje mesmo estarás comigo no paraíso. Aí alguém pode dizer, está vendo aí? Uma vida dissoluta, mas ele era eleito. Então, antes de dar o último suspiro, foi salvo. Não, amado, não é isso. Ali é porque ele tomou a decisão certa. O outro que estava do lado dele, não estava predestinado para aquilo não. É porque o outro ficou caçoando de Jesus. Marcelo disse aqui, nos Estados Unidos, ele viu, ou em um país de língua inglesa, o rapaz falando lá, né, para Jesus abençoar, e aquela coisa toda, e nenhum querendo. O que é isso? Decisão. Eles não querem o Senhor. Eles não querem. Não foi Deus que causou isso. Não é Deus que está trabalhando para isso. Pelo contrário, porque Deus estava trabalhando justamente levantando aquele jovem para abrir o entendimento daquele povo. Por isso que é importante, irmãos, o evangelismo. No evangelismo nós vamos ouvir muitos nãos. Nós vamos ser caçoados, as pessoas vão tirar onda, mas não tem problema. Deus não te responsabilizou de você fazer com que eles se convençam. Mas Deus nos deu a ordem para a gente evangelizar. Então cabe a mim e a você tomarmos a decisão de falar de Jesus para as pessoas. E sabe, irmãos, nem sempre você precisa pregar para você falar do Evangelho. Como assim, pastor? Cadê Paulo? Está ali. Levanta a mão, Paulo. Paulo está ali. Ontem, eu saindo do plantão, um colega chegou do plantão. E quando chegou, ele disse, Palhano, conhece Paulinho? Paulo? Eu disse, conheço. Lá da igreja, rapaz, ele
Estava lá conversando com a menina, na lavanderia, não foi? Na lavanderia? Ah, lá conversando, e eu só vi o tempo todo ele. Não, é meu pastor, é palhano. Aí ele disse, rapaz, eu conheço. Já pensou se esse rapaz é palhano? Ele estava me falando do maná, de alguma coisa nesse sentido, né? E já pensou se esse colega chegasse e dissesse assim, pai, tu tá por fora, rapaz, isso é um carrego. Não é não? Isso é um carrego, isso não tem futuro, não vale nada. Foi o contrário. Esse rapaz, esse eu conheço. Foi assim? Esse eu conheço. E ele teve o desejo de chegar. E aí o zelador foi e falou de Tânio. Rapaz, tem um também, né? Aí disse, pô, ele conhece, que ele mora por ali. Veja, irmãos, eu estou evangelizando ele sem estar pregando para ele. Às vezes a gente pensa que para evangelizar a gente precisa de um púlpito. Aonde você estiver, você é canal de Deus, é boca de Deus. E você precisa decidir ser essa boca de Deus. Deus quer lhe usar aonde você estiver. Seja num ponto de ônibus, seja dentro do ônibus. Aleluia. Amém. São decisões, irmãos. São decisões. Se você não fizer nada, nada vai acontecer. Vamos voltar para cá. Então, todos os dias da nossa vida nós tomamos decisões. São decisões que talvez sejam muito simples, como por exemplo, escovar os dentes, e eu acredito que você toma essa decisão. Eu quero crer que você decide escovar seus dentes. Pelo amor de Deus. Toma banho. Quem toma banho aqui? Se não tomar, vem aqui, eu vou orar por você. Mas é uma decisão que você tem que tomar. Aleluia. Não é possível que você precisa ser empurrado para tomar um banho. Então, um recadinho do coração, homem, pelo amor de Deus, antes de dormir, toma um banhozinho. Está cheiroso. Amém? Tem mulher que está dizendo, aleluia, Senhor, fala, Senhor, fala. Então entenda, a bênção que você precisa para amanhã será determinada pelas decisões que você toma hoje. Eu vou repetir, as bênçãos que você precisa que sejam manifestas amanhã serão determinadas pelas atitudes que você toma hoje. Suas decisões de hoje vão repercutir lá na frente. Atitudes, posicionamentos, acertos ou erros. Porque naquilo que você fizer, é aquilo que você vai ter. Um abismo chama outro abismo. Amém? Entenda isso. Então você vai usufruir hoje daquilo que você plantou no seu passado. Por isso que eu sempre gosto de dizer que se o espiritual para, o natural para. E o maior exemplo disso é, se você para hoje de meditar na palavra, de frequentar um culto, de ouvir ministrações, de estar orando em língua, se você para, tem gordura dentro de você espiritual, para você passar alguns dias, ou alguns meses, ainda de boa. A tentação vai vir, aquela que sempre tem, né, batido na tua porta, como a Bíblia diz, desembaraçando-nos de todo o peso e do pecado que tenazmente nos assedia. Isso é agora, viu? No Novo Testamento, está escrito em Hebreus. Somos nós, não é Deus que vai decidir nos desembaraçar. Somos nós que nos desembaraçamos do peso e do pecado que tenazmente nos assedia. Deixa eu te dizer, fortalecido no Senhor, na força do seu poder, dentro do arraial, na Assembleia dos Santos, orando em línguas, meditando na palavra, o pecado vai bater na porta e se você abrir a porta, você vai expulsar ele. Você não vai permitir ele entrar. Mas deixa eu lhe dizer, vai passando o tempo, vai passando o dia, você vai esfriando no espiritual, você deixa de meditar na palavra, você deixa de frequentar o culto, você deixa de andar
com pessoas que te promovem para cima, colocam você para cima. O pecado vai bater na porta, e você vai ouvir de novo ele batendo na porta, e você vai ser tentado a abrir e permitir que ele entre. Por quê? Porque você não vai estar estruturado. Por quê? Porque o espiritual está parando. É como um carro descendo numa ladeira. Você coloca o ponto morto, ele vai continuar descendo, mas já vai perder velocidade. Talvez não. Talvez, quando você coloca o ponto morto, a ladeira seja muito íngreme, você esteja desenvolvendo uma velocidade, como ele está solto, e você não está pisando no freio, ele vai descer de mundo abaixo. Mas se vai chegar no final da ladeira e você conseguir não bater em ninguém, porque o carro já pode se estraçalhar no meio da ladeira, simplesmente porque não está engatado. Mas se não tiver nenhum obstáculo, você pode pegar toda aquela ladeira, mesmo com muita velocidade, mas vai chegar um canto onde vai estar um lugar plano e depois uma subida. O carro vai pegar o plano, ele vai ter ainda força para andar um pouco mais, talvez ele ainda pegue o início da subida. Mas depois que pegar o início da subida, se não engatar a marcha, irmãos, a tendência não é a tendência. O normal é, esse carro vai descer, vai voltar, vai retroceder. Assim é na vida espiritual. Assim, irmãos, é na nossa, não adianta, há 20 anos atrás, você ser pipoco e hoje você está quase morrendo. O que você fez no passado, no sermão hoje falou sobre a questão de você viver o presente. Amém? Então não adianta, e adianta sim, o que você fez, você está usufruindo hoje. Mas para amanhã, irmãos, tem uma porção para você fazer hoje. Tem um maná que você precisa comer hoje. Amém? Aleluia. Deus, lá no Antigo Testamento, era uma analogia, irmãos. Era uma sombra do que ele estava mostrando. Ele disse, ninguém guarde o maná para o outro dia. Sabe o que é isso, irmãos? Ele queria dizer, espiritualmente falando, não adianta você ter ouvido há uma semana atrás e ficar parado naquilo que você ouviu. Permanece comendo a palavra, comendo o maná. Tome a decisão certa. Amém? Então você é quem decide permanecer firme em Deus. Deus não tem nada a ver com isso. Somos nós que decidimos. Pessoas desistem de Deus por coisas que acontecem, por exemplo, no meio do arraial. Talvez o líder, talvez um amigo de turma, de um irmão, às vezes até familiar, que você vê que não está andando muito à luz da palavra e aquilo te inflama. Mas eu digo, irmãos, quem morreu por você? Ele tem te decepcionado? Não, não vale a pena. Não tome decisões por erros dos outros. A salvação é individual. Pode dar o que der. Pode todo mundo abandonar a fé. Eu não abandono. Essa é a decisão que você precisa tomar. Pode dar o que der. Mas eu não largo. Eu permaneço. Aleluia. Então andar em fé é uma questão de decisão. Naquilo que você já sabe. É como eu disse, quando você não sabe, quando você é ignorante, então vai ser difícil você caminhar. Porque você não vai saber fazer a coisa certa. Você pode até acertar na sorte. Mas você não vive de sorte. Você vive pela fé. Mas para que a fé seja esticada na sua vida, você precisa ouvir a palavra. Ouvir e ouvir e ouvir. Veja que não é ouviu. É ouvir. Não é pelo que você ouviu, mas é pelo que você está ouvindo. Esse maná fresco na sua vida vai causar para você, vai fazer com que você fique vitaminado, nutrido, fortalecido espiritualmente falando.
para que você coloque ordem na sua casa. Primeiro o espírito. E a alma e o corpo recebendo ordens do cabeça. Então é você que determina a hora que você quer acordar. E vai se levantar e o corpo vai rir. Mesmo gemendo. E você diz, corpo, você tem que ser dominado. E quem domina você sou eu. Aleluia. Não é o despertador que te levanta. O despertador pode até te acordar, mas é você que decide se levantar. Aleluia. Então Deus, Ele te desperta. Ele te acorda, mas é você que decide pegar junto. Amém? Uma decisão pode mudar todo o curso da sua vida. Uma decisão. Tem pessoas aqui que, se tivessem demorado mais de tomar decisões na sua vida, podia ser que nem vivos estivessem. Mas glória a Deus que decidiram certo. E tudo vai ser restaurado. E se Satanás veio por uma porta, por seta ele vai sair. Pode ter certeza que muitas coisas vão voltar para a tua mão. Apocalipse capítulo 3, versículo 20. Aleluia. Diz a Bíblia, eis que estou à porta e bato. Se, olha aí de novo, se alguém ouvir a minha voz e abrir a porta, entrarei em sua casa e cearei com ele e ele comigo. Preste atenção. A Bíblia diz que Jesus, ele está batendo na porta. Mas é necessário decidirmos primeiro ouvir. E segundo abrir. Não basta só ouvir. Nos dias atuais, como eu falei, é fácil você ser pego, né, vendo algum canal do YouTube ou passando aqueles cortes e ouvir uma mensagem. É muito fácil. E alguém pode nem ouvir, passar direto. Porque é você quem decide passar o dedinho. Aí qual é, ou quais são os canais que estão mais te atraindo? Porque naqueles reels, naqueles cortes, você não sabe o que está por vir. E é você que decide, quando passar, permanecer vendo. Não é Deus que está pegando na tua mão e colocando o dedo. Não é Ele que está causando isso. Não, é você. Sou eu. Aleluia. Então a Bíblia fala, a gente precisa ouvir, mas não só ouvir, a gente precisa abrir. Agora, uma vez que a gente ouve e abre, aí, meu irmão, fique tranquilo. Porque uma vez Jesus entrando, e lembre-se, essa passagem é para a igreja. Quando ele diz que está aqui, ele vai cear, ceia fala de comunhão. Ceia fala de comunhão. Só ceia quem tem intimidade. Você não bota qualquer pessoa dentro da sua casa. Você não ceia com qualquer pessoa. Você não fica do lado de fora da sua casa esperando alguém passar e o primeiro que passar, entra aqui para jantar comigo. Não. Você convida pessoas para entrar na sua casa a dedo. Não é não? Então você precisa convidar Jesus a dedo. Entre, Senhor. Sei comigo. Porque sabe o que é que isso significa, irmãos? Ele está dizendo, se eu entrar, se eu entrar. Deixa eu entrar naquele quartinho escuro que você não mostra a ninguém. Se você decidir deixar eu entrar, porque quem arruma a bagunça não é você, é Ele. Mas Ele é quem vai te instruir a como você fazer.
Mas para isso ele precisa entrar. Não, pastor, mas eu já deixei Jesus entrar. Ele já faz parte da minha vida. Eu nasci de novo. Não, mas ele está falando justamente com esse que nasceu de novo. E que só permite ele ficar na sala de estar, onde está tudo bem cheiroso e iluminado. Não, ele quer entrar na mais intimidade que você tiver. Porque é naquela intimidade que as coisas vão funcionar ou não vão funcionar. Amém? Então somos nós que escolhemos ouvir e abrir a porta. Decisões que precisamos tomar na nossa vida. Se você quiser, não precisa nem anotar, presta atenção e depois você pode pegar a ministração e você aí anota as decisões que você precisa tomar para esse tempo, para o algo novo se manifestar na sua vida. Presta atenção, decisões que nós precisamos tomar e vai reverberar para o resto da nossa vida. Primeiro, andar em amor. Andar em amor, embora seja um mandamento, você é quem decide. É um mandamento. Jesus disse, novo mandamento vos dou. Que vos ameis uns aos outros, como eu vos amei a vós. Que amor é esse? Sacrificial. É o amor altruísta, o amor que tudo crê, tudo espera, tudo suporta, jamais acaba. É o amor que quando alguém olha para você querendo lhe matar, você abraça ela. Você constrange ela. É um amor constrangedor. É o amor que Jesus amou Pedro, quando depois que o galo cantou, pela terceira vez, quando o galo cantou, Pedro olhou para Jesus, Jesus estava olhando para Pedro. E descaiu o semblante de Pedro. Aquele amor consumiu Pedro. Aqueles olhos de Jesus fez Pedro se quebrar por dentro e lembrar da besteira que fez. Um olhar seu de compaixão e amor por alguém desmantela essa pessoa, desarma essa pessoa. E é você que decide. Amém? Somos nós que decidimos. Outro ponto, saber ouvir e aprender. São decisões. Saber ouvir e aprender. Saber aguentar, viver sob pressão. Eita, arabaxá que antaia. Eita! Saber aguentar, viver sob pressão. Aleluia. Meu amigo, é para poucos, viu? Mas se você souber aguentar, viver sob pressão, e naquela pressão você só tiver coração agradecido ao Senhor, irmão, não tem perigo, a panela de pressão vai estourar. Mas você, quando sabe viver sob pressão, não toma decisão no meio da pressão. Você precisa esperar a pressão passar. Porque filhos de Deus não são guiados por pressão. Filhos de Deus são guiados pelo Espírito de Deus. Pela paz que excede todo o entendimento. Pela calmaria, pela brisa espiritual. Amém? Então não tome nenhuma atitude embaixo de pressão. No desespero, na agonia, no aperreio. Não vai funcionar. Aleluia. Outro, pagar o preço da obediência. Amém? Pagar o preço da obediência. É melhor obedecer do que sacrificar. Outro ponto, ter um sentimento de gratidão. Irmão, gratidão é para quem é nobre. Só os nobres são gratos. A ingratidão, irmão, é para quem é canalha. Não tem outra palavra não, é forte, não é? O ingrato, ele pode até estar na graça, mas é um desgraçado. O que é que significa isso? Ele não está usufruindo da graça.
mesmo estando na graça. O ingrato, irmãos, ele sofre de amnésia. E nós precisamos decidir extirpar isso da nossa vida. Irmãos, tenha um coração grato. Pelas simples coisas. Tenha um coração grato. A gratidão vai promover coisas na tua vida. Amém? Gratidão, irmãos, de você se acordar, despertar. Pode ser que o problema que você esteja enfrentando, mas deixa eu te dizer, quantas pessoas não conseguiram abrir os olhos e você abriu? Quantas pessoas, irmãos? A gente agora está jogando, né? Nas terças-feiras tem um grupo aqui que a gente joga e antes a gente ora. E a gente, nessas orações, muitas vezes a gente ali agradecendo ao Senhor para ninguém se machucar, para tal. E às vezes teve momentos lá atrás que a gente se juntava, eu muitas vezes orava dizendo obrigado, Senhor, pelo privilégio de podermos estar aqui jogando, com saúde, nos divertindo, porque nesse exato momento tem gente que está respirando por aparelho. Então, por exemplo, obrigado, Senhor, por eu estar num culto como esse. Tem gente nesse momento que está perdido, como segue em tiroteio, não sabe o que faz. E eu estou recebendo instruções do Senhor. Isso é privilégio, irmão. Mas a gente tem que ter um coração grato. Ser agradecido ao Senhor. Agrada-te do Senhor. E Ele, o Senhor, satisfará os desejos do seu coração. Amém? Outro ponto, perdoar sempre. Amém? São decisões. Perdoar sempre. Isso vai te promover. Isso vai ajudar você a caminhar. E outro ponto, quero concluir com isso, eu quero chamar o grupo de louvor. Meditar na palavra é uma coisa tão batida, não é? Tão batida, está aí na entrada da nossa igreja, está lá. Eu vou falar esses 5 pontos, eu vou falar. Chaves para você viver uma vida próspera em todas as áreas. Primeiro, meditar na palavra. É decisão, irmão. É uma decisão. Você não decide assistir aquelas séries da Netflix? Não tem erro. Não está errado. Não seja religioso. Está tudo bem. Está tudo em ordem. Mas o que você tem gasto tempo também na palavra? Quando a Bíblia diz que nós devemos buscar em primeiro lugar o reino de Deus e sua justiça. Questão de decisão. Então está tudo bem, eu assisto também, para você achar que está errado. Não gosto de série, eu gosto mais de filme. Porque se eu for assistir uma série, eu vou pegar um dia para assistir as séries tudinho. Pode ter certeza disso. Irmão, porque eu sou prático. Não, eu não sou noveleiro, mas não, graças a Deus. Daquele inferno eu já saí. Irmão, graças a Deus, que no meu tempo de noveleiro, só tinha Globo. Eu assistia, vale a pena ver de novo, que não vale mais nada. A das 6, a das 7, a das 8, quando tinha de 11 eu assistia também. E ficava na expectativa para o outro dia. Cenas dos próximos capítulos. Não tem uma novela que tinha Nonô Correia? Graças a Deus, Senhor, não sou só eu. O homem até corrente botava na geladeira. Nana Sá, chega. Aí naquela novela tinha um pessoal italiano. E eu me lembro de um dia, uma cena, que eles estavam num jantar e tinha a matriarca da família. A italiana que mandava. Todos os filhos, aquela coisa toda, né? Você sabe. Na festa, sentaram para comer. E aí tinha um desavisado lá que não era italiano. Não sei se era namorado, não me lembro, mas de quem era, da figura que era. Era um homem, não era italiano. E botaram macarrão para comer.
E de repente, quando aquele homem foi comer, pegou o garfo, pegou a faca e cortou o macarrão. Na hora que ele cortou o macarrão, a matriarca foi: assassino! Aí acabou a novela naquele dia. Meu amigo, pense num dia agoniado. Meu Deus, eu preciso saber quem foi que ele assassinou. Sangue de Cristo tem poder. Me libertei daquilo. No outro dia, cheio de expectativa para assistir, quando começou, foi porque o homem cortou o macarrão. Eu digo, eu não acredito nisso não. Eu passei 24 horas esperando isso. Porque o verdadeiro italiano, ele bota o garfo, né? E toda vez que eu vou comer macarrão, eu corto, eu lembro dessa cena. Mas eu me libertei, graças a Deus. Amém. Meu negócio agora é outro. Amém. Aleluia. O que me consome é aquilo que traz vida. Jesus disse: a minha comida e bebida consiste em fazer a vontade de Deus. Confessar a palavra, decida. Ganhar almas, irmãos. Ganhar almas é uma imposição do Senhor. É imperativo o ide. É imperativo o ide. Não é opcional. Mas deixa eu te dizer, você precisa decidir. Amém? Orar em todo o tempo no Espírito. Quando nós fazemos esses 5 pontos, 5 últimos itens que eu estou lhe dizendo, qualquer decisão que você tomar, você vai tomar embaixo de uma direção do Senhor. Por quê? Porque você está cheio da palavra, cheio do Espírito, ganhando almas, que é a verdadeira sabedoria. Está escrito, irmãos. A verdadeira sabedoria está em ganhar almas. Está escrito. Então, quanto mais almas você ganhar, mais sábio você será. Quanto mais meditar na palavra você meditar, mais bem-aventurado você será, porque é o que a Bíblia fala. Todas as suas atitudes produzirão sucesso. E o último ponto, irmãos, que você precisa entender, que isso é uma questão de decisão, honrar as autoridades. Quando esses 5 pontos vieram para mim muito forte, parecia audível o Senhor falando comigo em Joanesburgo, em 2011. Parecia que Deus estava falando audivelmente comigo. Quando eu vi, irmãos, aquele povo fazendo justamente esses 5 pontos. Não é assim, Marcelo? Geral. Meditando, confessando, orando em línguas com consistência, que parecia um exército. Mas aonde Cristo chegava, a forma que eles tratavam aquele homem, irmãos, constrangia. Ao ponto dele, quando juntou-se com 500 ministros do mundo todo, que subiu no púlpito, e quem ainda não conhecia, achava que era até, sei lá, uma coisa exagerada de muitos, pela forma que faziam. Mas esse homem, com mais simplicidade possível, ele disse: eu quero fazer as coisas, mas eles agora não deixam mais, porque eles querem que eu fique guardado para buscar a palavra. Quando aquele homem abria a boca, quando aquele homem impunha as mãos sobre os enfermos, a cura, o milagre acontecia. Não era por causa dele, era por todo o cenário que cercava. Amém? Jesus, irmãos, aonde chegava, quando ele era honrado, e deixa eu te dizer, não é o homem honrado, é a unção. Entenda bem, é a unção. Quando a unção é honrada, você vai receber da unção.
você vai receber da unção do Senhor para a sua vida. Então, decida fazer isso. Decida desenvolver uma vida de honra. E quando eu digo desenvolver uma vida de honra, não é só de você para comigo, é você para com seus pais, é de minha pessoa para com você. É muito fácil uma autoridade dizer me honre. Que conversa é essa, irmãos? Quando eu digo desenvolver honra, é uma via de mão dupla. Então não tem esse negócio, porque, se eu não fizer para o pastor, e o que o pastor está fazendo por você? O pastor está buscando a palavra para te alimentar? O pastor está disponível para te ajudar? O pastor tem humildade de reconhecer que errou? De lhe pedir perdão? O pastor está pronto para lhe favorecer, para lhe ouvir, nem que seja só para ouvir? Não coloque ninguém em um pedestal. Só tem um que é para ficar no pedestal. Mas a Bíblia diz que nós devemos honrar uns aos outros. É a Bíblia que diz. E isso é uma questão de decisão. Só honra quem decide honrar. Amém? E eu digo, vai promover vida. Vai reverberar para o resto da sua vida. Davi, ele estava numa condição onde Saul estava procurando matá-lo, irmãos. E todo mundo chegou para Davi quando Davi teve a oportunidade de tirar a vida de Saul. E o que o povo fez? O que estavam os valentes de Davi, irmão. Mata ele, Davi, agora. É tempo. Olha aí, ele está lá. E foi no momento que ele estava com uma disenteria. Coitado. Se você ler a Bíblia, você vai ver. Saul no meio de uma caverna, agoniado, acho que nem folha tinha, o bichinho ficou fedendo. E Davi disse, não é pelo erro dele. Parafraseando, eu não sou doido de tocar no ungido do Senhor. É forte, irmãos. Deixa ele dar a cabeçada que quiser. Foi o que aconteceu com Saul. E mesmo diante da morte de Saul, quando um abestalhado queria tirar vantagem com Davi, foi dizer que tinha matado, Davi disse, tira a vida dele, porque ele tocou no ungido do Senhor. Isso é honra, irmãos. Como eu estava dizendo aos pastores hoje, ou foi ontem, eu disse, uma pessoa que nos chama a atenção sobre essa área, chama-se Augusto Emery, conhecido como nosso apóstolo Guto, que depois de 13 anos, irmão, vai fazer 14 anos, 14 anos que o pastor Bud partiu. Escute uma ministração de Guto e veja se ele ainda hoje não toca no nome de pastor Bud pelo menos uma vez. Se ele fosse alguém que estava querendo dar só o cangapé ou se beneficiar por aquela ligação que ele tinha, quando o pastor Bud partiu, irmãos, acabou. Não tem nada a ver com o pastor Bud, agora eu sou o cara. Não. E a decisão dele sempre foi essa. Irmãos, eu tenho convicção de coisas que o pastor Bud falou em algumas conferências, de situações, inclusive de homens que foram pegos em erro e que já tinham tido várias oportunidades. E em um determinado momento, o pastor Bud disse, se fizer de novo, não continua mais no verbo. O pastor Bud partiu. Eu tenho convicção, irmãos, que algumas pessoas não voltaram
Porque Guto está honrando o que o pastor Bud falou. E Deus tem promovido a vida desse homem e desse ministério. Amém? Quem não andar dessa forma, irmãos, eu decido liberar. Porque eu quero é viver. Amém? Decida o melhor para a sua vida. Feche seus olhos. Aleluia. Diga comigo, eu decido não retroceder. Eu decido não desistir. Diga, eu decido avançar. Eu decido correr a minha carreira. Eu decido guardar meu coração. Aleluia. Pai, no nome de Jesus, tua palavra foi ministrada, Senhor. E no meu coração, Pai, meu coração está tranquilo, Senhor, porque eu trouxe aquilo que o Senhor queria que eu trouxesse. Eu sou apenas o carteiro. Mas a carta foi o Senhor que deu. Fui apenas a tua boca nesse lugar, mas a unção é tua. Tudo é teu. Tu conheces cada um de nós, cada detalhe da nossa vida. Conheces, Pai, o nosso passado. Conheces o que estamos vivendo nos dias de hoje. Tu sabes, Pai, o que nós precisamos fazer na nossa caminhada. E a minha oração, Senhor, é que os teus filhos, eles recebam essa palavra e acolham ela no íntimo do seu coração, decidindo mesmo fazer a coisa certa da forma certa. Ouvir tua voz, andar nos teus estatutos, Senhor, amar os teus mandamentos, guardar o coração, para que eles possam avançar, para que eles possam crescer, para que eles possam, sim, Senhor, correr mesmo, alçar voos altos, conquistar o que precisa ser conquistado, vencer aquilo que eles precisam vencer, que seja um pecado, sim, Senhor, que seja qualquer coisa. Eu sei, Pai, que eles têm um coração para acertar, o desejo de fazer a coisa certa. Instrui cada um deles, Pai, no nome de Jesus. Se tem alguém no nosso meio que ainda não fez Jesus Senhor da sua vida, e você quer entregar a sua vida a Jesus, vem aqui na frente. Se você está no nosso meio, essa é a maior decisão. Se tem alguém que ainda não é filho de Deus, não é cristão, não é crente, não confessou, não creu com o coração e confessou Jesus com a sua boca, eu quero lhe dizer, irmãos, esse culto, toda essa ministração diz respeito à sua vida. Se você tomar essa decisão, essa sim, vai reverberar para a eternidade. Tem alguém? Ou se você se desviou no meio do caminho, está meio que perdido, precisa voltar, tome a decisão certa. Todos salvos? Amém? Glória a Deus. Então, cabe a nós, os salvos, sermos canais do Senhor. Amém? Quero chamar os diáconos aqui na frente. Então nós vamos participar da Santa Ceia. E você que está nos visitando, se você é filho de Deus, mesmo congregando em outro lugar, você está livre para participar. A ceia é do Senhor. Ela não é de uma instituição e é um privilégio para nós estarmos participando junto com você. E aí você vai receber 2 cálices. E você segura, não pegue, não tome nem coma logo. Segura o cálice, deixa todo mundo receber, para que a gente faça tudo isso em comunhão, em unidade.
Amém? E a gente participa da ceia, isso não é um ritual, isso é uma ordenança do Senhor. E isso é tão espiritual, irmãos, é tão forte. E eu te peço que no momento que nós estivermos adorando ao Senhor, enquanto nós não participarmos, decida colocar a sua vida diante dEle, consagre a sua vida a Ele, entregue, né, essa semana a Ele, entregue as suas decisões a Ele. Peça direções, mas também se examine, como a Bíblia fala. Examine-se, pois, o homem a si mesmo e depois participe. Amém? Eu vou orar. Pai, no nome de Jesus, quero te dar graças, Senhor, por esses elementos. O pão, que simboliza o corpo de Cristo, corpo que foi dilacerado naquela cruz do Calvário, que pelas suas pisaduras nós fomos sarados. Sim, Senhor, eu quero sim dizer que esse corpo, esse pão, nós vamos receber de fato e de verdade, como corpo de Cristo. Assim como também esse suco de uva, que estaremos orando, e ele simboliza o sangue do Cordeiro. O sangue que foi vertido naquela cruz do Calvário, o sangue do imaculado, do inocente, que se fez pecado para que nós fôssemos feitos justiça de Deus. E por causa desse sangue, hoje nós somos livres para ter comunhão contigo. Muito obrigado, Pai, em nome de Jesus. Podem distribuir. Vamos adorar o Senhor.